galerinha, eu sou a Prof. Marilda, estou aqui hoje para mais uma videoaula do canal. Estamos todos em casa, se cuidando, mas você não pode descuidar dos seus estudos, não é mesmo? E a nossa aula hoje, nós vamos falar sobre população, mais precisamente sobre a ecologia das populações. Primeiro a gente começa então definindo o que é uma população. A população é um conjunto de indivíduos da mesma espécie que habitam, que vivem numa mesma área geográfica. E as populações, elas vão evoluir, vão se adaptar, né, ao ambiente. As populações, então, elas vão surgir, vão crescer, vão se adaptar, vão se estabilizar. Ou essas populações não vão conseguir se adaptar e acabam sendo extintas. Processos naturais que ocorrem aí nos ecossistemas. Quais são os parâmetros que caracterizam uma população? Primeiro, o número de indivíduos. Essa população ela vai ter tantos números de indivíduos que vai caracterizar essa população. Então, o número de indivíduos nada mais é do que a quantidade de indivíduos que pertence a essa população. Outro fator que caracteriza a população é a densidade populacional, que tem tudo a ver aí com o número de indivíduos, mas que leva a outro fator em consideração. A densidade populacional é a relação entre o número de indivíduos da população dividido pelo espaço, pela área, pelo volume que essa população ocupa. Então, é um valor, né, obtido através de um cálculo matemático. É a divisão entre o número de indivíduos e a área que esses indivíduos vão ocupar. Isso a gente chama de densidade. Existem alguns fatores que vão estar afetando essa densidade, como, por exemplo, a natalidade. O que é natalidade? É a quantidade de indivíduos que vão ser incorporados numa população devido ao nascimento. Isso, então, quanto mais indivíduos nascem, maior é o número de indivíduos da população e, consequentemente, maior vai ser a sua densidade populacional. Outro fator que interfere na densidade é a mortalidade, que ao contrário da natalidade é quando espécies, quando indivíduos da população são retirados por conta e por causa da morte. Então, esses indivíduos que morrem, eles deixam de fazer parte da população e, consequentemente, diminui o número de indivíduos e altera o número aí da densidade populacional. Está relacionado também com a densidade populacional as taxas de imigração e emigração. Tá? O que é a imigração? Quando indivíduos vêm para uma determinada população. Então, eles estão vindo para uma região, para uma determinada população e estão aumentando o número de indivíduos. Quando ocorre a emigração, são indivíduos que deixam uma população para viver em outra e vai alterar aí também esse valor do número de indivíduos da população, que altera o valor da densidade populacional. Tranquilo até agora? Barbadinha, né, pessoal? Vamos seguir aí, então. Existem alguns fatores que vão interferir no crescimento da população, como, por exemplo, que a gente considera os fatores densidade dependente e os fatores densidade independente. Vamos entender cada um deles. Fatores densidade dependente são aqueles que dependem da densidade. É lógico, né? O próprio nome já nos remete a isso. Vamos dar um exemplo. A reprodução, a busca de alimento, predação são funções que vão estar dependendo do número de indivíduos e da área que esses indivíduos habitam, ou seja, eles são fatores que dependem da densidade. Quanto mais indivíduos estão disputando aquela área, mais indivíduos estão disputando alimento, mais indivíduos estão disputando abrigo, mais indivíduos estão disputando parceiros reprodutivos e, consequentemente, isso vai alterar, vai afetar o número de indivíduos daquela população. Então, esses fatores eles dependem exclusivamente da densidade. Já os fatores que são considerados densidades independentes são aqueles fatores que vão ocorrer independente da densidade da população, como, por exemplo, catástrofes, fatores climáticos que não vão deixar de acontecer ou vir a acontecer dependendo do número da densidade populacional. Ou seja, uma nevasca pode acontecer numa região sem
levar em consideração o número de indivíduos e a área que eles habitam. Ou uma queimada, ou um deslizamento, ou uma tempestade, granizo, qualquer fator climático que possa estar interferindo no número de indivíduos, que possa fazer com que alguns indivíduos venham a morrer por conta desse problema, dessa questão aí climática ou ambiental, isso independe da densidade populacional. Vai ocorrer uma redução, geralmente, no número de indivíduos da população, mas essa redução não vai ser em função da densidade populacional. Por isso que a gente considera como clima e catástrofes como fatores independentes da densidade, beleza? Então a gente vai entender um pouquinho como que essas populações crescem, como que é essa dinâmica das populações. As populações elas vão crescendo conforme o seu potencial biótico, ou seja, conforme a sua capacidade de sobrevivência, sua capacidade reprodutiva, certo? Só que essas populações, elas não vão crescer de forma infinita. Vai chegar um momento que essas populações vão se estabilizar. Por exemplo, se nós pegarmos o exemplo de uma bactéria tem um ciclo de vida curto e um processo reprodutivo muito simples. Se reproduzem aí por uma reprodução assexuada, que isso demora em torno de 20 minutos, é um processo muito simples. Então, uma única bactéria, se ela não tivesse nada que impedisse o seu processo reprodutivo, uma única bactéria conseguiria gerar descendentes em questões aí de umas 36 horas para povoar toda a extensão do planeta Terra. Mas por que isso não acontece? Porque essa bactéria ela vai enfrentar alguns obstáculos, ela não vai conseguir se reproduzir exageradamente, infinitamente. Vão ter alguns fatores que vão impedir essa reprodução desenfreada, né? Que vão estar fazendo barreiras para que essa reprodução chegue até um certo limite, beleza? E essas influências que o meio faz são questões muito simples, como por exemplo, tem que ter comida, né? Tem que ter alimento para todos os seres da população, tem que ter espaço, tem que ter água, tem que ter o local para ele se abrigar, tem que ter, no caso das plantas, disponibilidade e incidência de luz. Então, existem vários fatores que vão estar impedindo essas espécies da população, esses indivíduos da população de estarem se reproduzindo desenfreadamente, tá? Senão, ocorreria aí um baita desequilíbrio ambiental. A gente consegue analisar esse crescimento das populações com um gráfico que eu vou trazer agora aqui para vocês. Fica de olho aí no vídeo e presta atenção, anota tudo e vem cá comigo. O gráfico que a gente tem aqui na tela, ele está nos mostrando o número de indivíduos por um determinado tempo. E as populações vão estar crescendo conforme o aumento do número de indivíduos nesse espaço de tempo. Se não houvesse nada interrompendo, impedindo o ciclo reprodutivo e a sobrevivência dos seres pertencentes a essa população, ela cresceria de forma exagerada, que a gente costuma dizer que ela cresceria em uma progressão geométrica, de forma exponencial, sem que nada barrasse esse crescimento, sem nenhum indivíduo morrer, sem ter nenhum empecilho reprodutivo, a população cresceria. Só que não é isso que a gente observa. A gente observa que, de fato, as populações, elas começam sim com um crescimento na forma de progressão geométrica, elas começam com um crescimento exponencial. Só que elas no início, no surgimento, elas vão crescendo bastante, o número de indivíduos vai aumentando, até ela se deparar com uma situação que é a capacidade limite do meio, ou seja, esse meio onde a população está inserida não suporta mais indivíduos, e isso são as resistências então que o ambiente está proporcionando para essa população. A resistência do meio age a ponto de fazer com que a população atingindo um determinado número de indivíduos, ela vai se estabilizar, ela vai se manter estável e vai então ter quase que nulo, quase que zero o crescimento dessa população. O
que a gente consegue concluir com esse esquema que está aqui na tela para vocês? A gente conclui que a velocidade do crescimento ela é afetada sim pela densidade da população. Porque quanto maior a densidade, maior é a competição entre a população e a partir de um certo ponto vai se estabilizar porque não vai ter mais condições de se ter indivíduos maiores, em maior quantidade. Outra coisa que a gente pode concluir é que há uma densidade máxima de indivíduos, que é chamada de sustentação, suporte ou carga biótica, ela então é o máximo que aquele ambiente pode suportar. Essa capacidade máxima é o número de indivíduos que essa população é capaz de suportar. É a quantidade de alimento que tem disponível, é a quantidade de espaço disponível para essa população poder sobreviver. Após atingir essa capacidade do meio, essa capacidade de suporte, essa capacidade limite, ela se mantém estável, mas vai ocorrer aí alguma flutuação. Por quê? Por que ocorre essa flutuação? Porque os fatores da resistência ambiental são variáveis. Pode ter determinados momentos durante o ano que vai ter mais alimento, por exemplo. Pode ter épocas do ano em que o alimento está em menor quantidade, então vai ocorrer aí uma diferença, né, uma flutuação no número de indivíduos aí durante esse período de equilíbrio das populações. Beleza, galera? Facinho, né? Bem tranquilo analisar esse gráfico aí. Vamos estar pensando um pouquinho, discutindo aqui sobre o crescimento da população humana. Já que nós estamos falando de populações, nada mais justo do que nós estarmos analisando a nossa população. Como que está o crescimento da nossa população? Será que a população humana ela está numa forma correta de crescimento e nós atingimos uma estabilidade? Na verdade, o que a gente observa hoje em relação à espécie humana? A gente observa um crescimento exagerado, no qual chegamos a uma explosão demográfica, onde tem muitos indivíduos. E a que a gente atribui essa explosão demográfica da nossa população? Que a medicina está cada vez mais avançada, nós temos vacinas que são aí utilizadas como prevenção, como tratamento, né? Nós temos a questão do saneamento básico, que com um bom saneamento básico as pessoas deixam de se contaminar, deixam de ficar doentes e consequentemente deixam de morrer. Existe um aumento hoje na expectativa de vida das pessoas, e isso faz com que ocorra uma queda na mortalidade, diminui a quantidade da mortalidade e faz com que então o número de indivíduos que estão nascendo é maior do que o número de indivíduos que está morrendo, e faz com que aumente o número de indivíduos da nossa população, né? Gerando aí um crescimento exponencial ao ponto de chegarmos nessa situação de uma explosão demográfica. E isso é ruim por quê? Por vários motivos, né? Nós temos várias consequências que são observadas em função dessa explosão demográfica, como por exemplo, impactos ambientais, desequilíbrios ecológicos que são causados pelo excesso da população humana no planeta, certo? Outro fator questionável é que com muitas pessoas no planeta, essas pessoas elas precisam ter condições favoráveis à vida. Elas precisam ter alimento, elas precisam ter moradia, elas precisam ter saneamento básico, elas precisam ter condições dignas da sobrevivência, que muitas vezes não é o que acontece. Muitas pessoas no mundo passam fome, não têm uma boa qualidade de vida, vivem em ambiente que não tem água encanada, não tem saneamento básico, não tem acesso à medicina, e isso então prejudica aí muito as pessoas que estão passando por essas condições. Beleza? Terminamos aqui então a nossa aula hoje, galerinha. Um beijo para todos vocês, se cuidem, tá? E estamos aí no próximo vídeo. Se você gostou, vai lá, se inscreve, dá o like, ativa o sininho, não se esqueça. Um beijo e até a nossa próxima aula.